Professoras, Luciane, Jéssica, boa noite, principalmente Amanda, Augusto, Mara, Pamela, Rosane e Stefano, os nossos formandos de hoje. Falei o nome de vocês todos certinho? Sim. Tá. Então, eu gostaria de desejar parabéns para vocês, felicidades por essa formatura. Eu acredito que a gente, sendo uma escola, esse é o momento mais alegre da nossa vida. Né? A gente chega no final do ano com essa alegria de estar formando pessoas, de estar concluindo um ciclo. Né? Então, eu escrevi algumas coisinhas sobre os trabalhos que a gente acabou de ouvir ali fora, e aí a primeira pessoa que apresentou ali nos questionou o que é arte. Né? É claro que cada um tem o seu conceito, mas é sempre importante a gente ficar perguntando o que a gente realmente está fazendo. Né? Eu acredito que a arte, ela por si só é uma pergunta. Ela não tem uma resposta, ela não tem um significado, ela é uma pergunta constante. Quando a gente está fazendo música, fazendo artes visuais, quando a gente faz teatro, a gente não pode estar repleto de certezas, senão a gente vai estagnar e a gente não vai seguir. Então, questionar o que é arte e o que ela significa para mim, eu acho que a gente pode pensar isso também. Aí, o nosso colega ali, nosso querido formando, ele botou a Fundarte lá na obra dele. Ele achou que seria importante valorizar esse espaço. O que é esse espaço? É o nosso espaço, é onde a gente pode vir para cá como artistas, e eu me coloco nesse lugar, de poder estar aqui desenvolvendo essa arte, questionando o que eu faço, como eu faço, onde eu quero chegar com isso, né? De que modo eu vou me colocar no mundo, como eu vou ler esse mundo a partir desse espaço. E esse espaço é nosso, ele não é meu, ele não é das professoras, ele é de todos nós, ele é da cidade de Montenegro, das pessoas que moram aqui. E que bom que vocês frequentam esse espaço, porque daí ele se torna cada vez mais nosso. Né? Aí, a outra colega, ela fez um trabalho sobre o frigorífico Renner. Aí eu fico pensando na questão histórica, né? Como é bacana a gente estar revisitando lugares da nossa cidade que não existem mais. Mas ela está imortalizada nessa obra que a nossa colega desenhou, que ela trabalhou. Então, um resgate daquilo que já foi, que Montenegro já teve, que a gente já viveu, é possível através da arte. A arte é possível trabalhar o passado, e aí eu venho na obra da Rosane, o presente e o futuro. Porque ela falando sobre preconceitos que sofreu e sobre coisas que não são bacanas. Elas precisam passar por esse processo de pensar, de estar sendo questionado, isso é legal, não é legal, como que a gente vai melhorar isso, sabe? Porque o preconceito ele vem daí, ele vem de um lugar que a gente não questionou, de que a gente não foi tensionado. Ele deve existir? Não, não deve. Mas quando que a gente vai entender isso? Quando alguém questiona. E aí a obra dela, aquele monte, vários fios ali entrelaçados, são as nossas vidas entrelaçadas ali. Aí me permita fazer também uma leitura disso. São as nossas vidas que estão entrelaçadas aqui na nossa instituição, que elas estão entrelaçadas no fazer artístico, estão entrelaçadas na nossa vida. Então, eu fico muito orgulhoso de ver todos esses trabalhos. Fico muito feliz de ter essa sala cheia, tantos formandos esse ano para nós aqui. Parabenizo muito as famílias, porque estimular uma pessoa a estudar arte, a fazer arte,
é sempre também uma dúvida, né? Vai que essa pessoa decide ser um artista e aí vai viver do quê? Né? Mas, claro que a gente vive, né? A gente vive. Se a gente decide fazer qualquer coisa da vida com amor, com carinho, a gente consegue sobreviver, consegue ter uma vida digna. Então, fazer arte também é um caminho para isso, certo? E aí, eu vou concluir. Não, tem que falar do Renascimento ainda, né? Não posso esquecer do Renascimento, quase que eu pulei. Nesse dia a dia a gente renasce, tá? E aí quando a gente tem lá Deus criando o Adão tá com o dedinho assim, né? Se ele fizer um pouquinho, ele encosta, ele vai chegar onde ele quer. Então é isso que a gente precisa fazer todo dia, renascer, acordar, batalhar. Eu não estou falando aqui de meritocracia, que a gente tem que merecer o que a gente faz. Não é sobre isso. É sobre a gente, no final do dia, estar orgulhoso daquilo que fez, dos trabalhos que a gente desenvolveu, tá? E por fim, eu vou citar literalmente a nossa colega que disse que a arte move o mundo. Eu acredito nisso também. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Obrigado, pessoal. Boa noite, queridos alunos que concluem hoje o curso básico. Boa noite, familiares, convidados, amigos, né, que participaram de toda essa trajetória deles aqui na Fundarte, né. Eu me preparei numa fala escrita que senão eu acabo me perdendo, esquecendo alguma coisa de falar. Então, queridos alunos, hoje é um dia de muita celebração. Cada um de vocês chega aqui trazendo a força dos pequenos passos, dados todos os dias. Passos que, somados, construíram um caminho que os trouxe até essa conquista. Nada no processo artístico acontece de uma vez, vocês sabem. É no gesto repetido, na curiosidade insistente, no erro que vira aprendizado e no olhar que se abre ao novo que a arte oferece e floresce. E vocês floresceram lindamente ao longo desse tempo aqui na Fundarte. Quero também agradecer de forma muito especial as famílias, né? Muito obrigada por confiarem no nosso trabalho, Fundarte, né? Por oferecerem esse apoio no caminho da arte, que não é um caminho tão fácil assim, né? Obrigado por essa escuta e por essa presença em todo esse tempo até aqui, né? A arte cresce ainda mais quando encontra raízes afetivas que sustentam e nos encorajam. Então, a família é um sustento muito importante para que tudo aconteça. A vocês formandos do curso básico de artes visuais da Fundarte, desejo que sigam sempre explorando e se permitindo descobrir. Que cada traço, cada linha, cada cor, cada criação sejam caminhos para novos encontros consigo mesmo e com o mundo aí para vocês explorarem. Que a arte continue abrindo rumos leves, potentes e verdadeiros na trajetória de cada um. Que essa arte descoberta e explorada aqui na Fundarte siga guiando vocês como uma luz que revela novos contornos do mundo. Que vocês continuem permitindo que a sensibilidade transforme o cotidiano em possibilidade. E que cada pincelada, cada risco e costura sempre encontre espaço para crescer. Sigam adiante com olhos curiosos, mãos inquietas e espírito criador. Que a vida, assim como a arte, seja sempre movimento, descoberta e encantamento. Nossas portas da Fundarte e da sala de ateliê que vocês tanto exploraram, né, sempre estarão abertas para vocês. Voltem sempre que quiserem. E queiram, por favor. Parabéns, queridos alunos, e um até breve, né, na arte. Obrigada. Boa noite à família, aos amigos, né, por estarem aqui juntos também. E gostaria então de dar uma boa noite especial e parabenizar as nossas formandas e o nosso formando. Vamos repetir esses nomes porque ao longo dos anos nós tivemos às vezes um formando, dois, né?
Então, esse ano nós estamos com uma safra bem grande, estamos com 6. Então, Amanda, Augusto, Mara, Pamela, Rosane e Stephanie. Então, é um momento de muita alegria estarmos aqui hoje, que é a culminância do curso nessa pesquisa poética, estas pesquisas poéticas, que culminaram em 6 trabalhos de conclusão. E, por consequência, esse momento que é a formatura hoje aqui, que é essa solenidade que a gente faz questão de fazer, porque são trajetórias de no mínimo 3 anos que nós temos aqui. E o Augusto dá 7? 9 anos, imaginem. Né? Então, eu acho que mais do que a metade da vida dele, por exemplo, ele passou aqui. Né? Então, esses tempos aqui dentro da Fundarte são diversos tempos, né? São diversas trajetórias, histórias de vida, diversos interesses, como vocês podem ter visto. Nas 6 pesquisas, elas são completamente diferentes em interesses, em temáticas, em linguagens. Eu acho que isso mostra um pouco o que é a diversidade desse curso básico de artes visuais e o que é a possibilidade que mora dentro das artes visuais. Como disse a Stephanie, né? É desenho e pintura, mas não é somente desenho e pintura. Hoje eu li o que a Amanda escreveu, né? Que está lá no Instagram da Fundarte, né, que é mais do que caneta e papel. Né? A Pamela também deu no seu depoimento, lá que está no Instagram também da Fundarte, que ela entrou aqui para aprimorar a anatomia humana e ela viu que não era só isso, que não era só desenho, que eram muito mais possibilidades. Então isso é muito bonito, que vocês concluem esse curso vendo essas milhares de possibilidades e o quanto cabe colocar a si mesmo nas artes visuais. Né? Então a gente pode se colocar e a gente pode também falar sobre muitos interesses, muitas questões que permeiam o mundo. Né? Como disse o Rodrigo, questionar. A curiosidade é um ponto muito forte nas artes visuais, eu acho que na arte em geral. Então eu gostaria de falar também, ressaltar, que é um momento muito alegre pra gente. Nós temos muito orgulho, né, Jéssica, em estar formando vocês 6 agora e ter acompanhado o crescimento de vocês, um crescimento tanto físico, né, falando do Augusto, da Stephanie, da Pamela, que começaram menores aqui, que começaram criança, também da Amanda, da Mara, da Rosane. Né, a Amanda e a Rosane começaram comigo lá em 2023, né, então elas estão há 3 anos no curso. Não fui professora da Mara e do Augusto, não tivemos essa oportunidade, mas sempre acompanhei através dos relatos da Prof. Jéssica, através das mostras, né, sempre acompanhei os trabalhos de vocês. Então isso é muito bonito da gente ver e nos dá muito orgulho mesmo, né, esse momento assim que vocês se formam e saem daqui e vão para o mundo com toda essa carga, né? Então, eu gostaria de falar para vocês assim que eu tenho certeza, e vocês também podem ter certeza, que a arte, a sensibilidade artística, a capacidade de observação, a percepção, o pensamento crítico, o senso de diversidade, o senso de liberdade do pensamento, liberdade de criação, vão acompanhar vocês, não importa qual caminho vocês tomarem. Não importa se vão trabalhar com artes visuais, se vão trabalhar com matemática, né, se vão trabalhar em qualquer área. Com certeza, essas habilidades que vocês desenvolveram aqui vão ajudar vocês no mundo lá fora. E vão ajudar vocês não de uma maneira técnica, não só de uma maneira técnica e objetiva, mas de uma maneira subjetiva também. Porque vocês têm essa capacidade, que a gente tem a certeza que a gente desenvolve aqui, de várias leituras do mundo, né? De conseguir ler todos os seres humanos dentro das suas diversidades. Tá? Então, é isso, a gente vai sentir saudade, né? A gente sempre sente, mas como a Prof. Jéssica falou, repito, a Fundarte vai estar sempre aberta, nós vamos estar de braços abertos. Batam na nossa sala, venham ver as exposições da galeria, venham contar pra gente o que estão fazendo da vida e quem sabe iniciem novas trajetórias aqui em outros cursos da Fundarte. Tá? Então, é isso, muito obrigada. A gente preparou uma lembrança, uma recordação dos nossos alunos formandos, tá? Vamos passar aqui agora.
Desde pequena eu sempre gostei bastante de artes, eu não sei quanto tempo eu gosto de arte, porque eu desenhava desde os 3, 4 anos de idade. E aí eu queria fazer algum curso, né, pra depois me formar e seguir a carreira de artes. Aí eu pedi pra minha mãe e depois pedi pro meu pai. Aí meu pai falou, bora transformar isso em realidade. A primeira professora foi a Patriciane, depois foi a Jéssica. E foi muito legal a experiência, tipo, trabalhar com essas pessoas e estudar isso. Boa tarde, esse é meu trabalho e o nome dele é O que é Arte? Ele retrata várias frases aqui que pessoas diferentes escreveram e na hora da mostra, aqui tinha uma grande fita e eu deixei a fita lá até o dia da mostra. E no dia eu retirei a fita mostrando um grande ponto de interrogação, simbolizando que a arte não tem um sentido, significando que a arte é tudo. E essa é a obra. É maravilhoso. Eu me senti como se fosse realmente uma artista profissional fazendo isso. E não sei se eu vou me tornar algum dia, mas eu pretendo ser. A minha chegada aqui na Fundarte foi há 7 anos atrás. Era por causa do meu filho, que ele queria fazer um teclado. E aí eu vim com ele, daí ele escreveu, daí a gente conseguiu. Daí ele ficou estudando aqui. Aí depois ele parou. Daí eu pensei, bom, já que tem mais cursos ali, eu vou me formar. Daí eu me formei, tinha curso de artes. Pensei, eu vou fazer curso de artes. E daí me veio Aí eu comecei a fazer e tô até hoje aqui. O que eu mais gostei de aprender foi fazer pintura em tela. Que minha vontade também é pintar vidro, fazer as pinturas em vidro, né? Mas em tela tá sendo muito bom, tá sendo ótimo. A minha obra é sobre o frigorífico Renner. Quando eu era criança, eu lembro muito dessa fábrica, de algumas partes. Tem a minha mana também, que era mais velha um pouco que eu e recordou de muitas coisas. E daí eu trouxe alguma coisa até inscrito aqui. O desenvolvimento que eu tive no curso de artes visuais foi muito visível, para mim, tanto para os professores. Eu entrei na Fundarte com 7 anos. Eu entrei querendo um curso de violão, tinha uma seleção e me ofereceram o curso de artes visuais. Sempre gostei muito de desenhar, resolvi entrar. Estou aí até hoje. Boa noite, meu nome é Stephanie. Eu fiz esse trabalho pensando em como trazer a minha vivência e o interior para dentro da Galeria Luiz de Chuamba. Esse trabalho foi muito pensado como trazer para dentro. E tive uma referência muito boa, que foi do Bruno de Andrade. Um tempo ele foi meu professor e ele fez um trabalho de conclusão também. Ele fez dentro do espaço da casa dele, ele fez uma horta com todos os tipos de insos e verduras. Ele deixava a verdura se juntar junto com isso. Então, desde que eu vi esse trabalho dele, eu vi que a arte não é apenas o desenho, a pintura. A arte, ela move o mundo. E muito pensado, eu resolvi trazer então a fotografia para dentro do meu trabalho, que está aqui, né? Que é algumas frases que eu falava, que eu falo, alguns dizeres, e é isso aí. Eu entrei aqui em 2017 com uma expectativa muito grande para fazer artes visuais, que é uma coisa que eu sempre gostei de desenhar, essas coisas. Aí eu entrei com os meus colegas, que eu
os meus melhores amigos, que ainda são. Eu entrei com eles, aí na aula da professora Sandra, a gente fez várias aulas, até aí eu estava gostando muito. Aí eu continuei, os meus colegas pararam, mas eu gostei muito de fazer artes visuais. Eu gostei tanto que até eu tô agora aqui. Eu aprendi muitas coisas, desde o desenhar até estilografura. Eu gosto muito de desenhar com caneta esferográfica azul. Aí muitas técnicas vêm que a professora nos ensinou. Até os colegas mesmo ensinaram pra gente muitas coisas. E muitas coisas vieram da professora Sandra, do início. Muitas coisas vieram da professora Jéssica. Eu não passei por todas as professoras, mas a Jéssica e a Sandra foram as únicas. Oi, o meu nome é Augusto e hoje eu vim dizer sobre um pouquinho do meu trabalho, que é um trabalho que foi feito para homenagear a Fundarte, que é um lugar que nos ajudou a nos transformar, nós formandos e os já formados, e vai formar muitos mais. A Fundarte, para mim, sempre foi um lugar muito inspirador, com várias pessoas que me ajudaram ao longo do tempo, como as professoras, os outros alunos e todo mundo que passou aqui pela Fundarte. E também, como todos os outros, a gente pode acreditar que várias pessoas vão conseguir fazer o que a gente fez, que nós formandos fizemos. Eu queria também fazer força para as outras pessoas, os próximos formandos que vão vir. Comecei a desenhar quando eu tinha uns 11 anos, aí metade assim eu aprendi sozinha. Aí nas questões das artes visuais, eu desenvolvi mais aqui, aprendendo muito mais coisa. Porque quando eu descobri, eu pensei, eu vou aprender um sombreado, aprender a fazer aquilo que eu gosto. Só que eu cheguei aqui não foi bem assim. Eu aprendi mais coisa, mas não que era do meu conforto, então eu aprendi algo além. Eu comecei no desenho, só no grafitezinho, assim, bem basiquinho. E aqueles lápis de cor baratinho. Porém, aqui eu acabei descobrindo que eu prefiro já mais o grafite, usar também o da carvão, não é? Por aí, trabalhar mais com sombreado, preto e branco. Tanto que minha evolução é que agora eu tô fazendo semi-realismo, realismo. E é isso, eu acho. Boa noite, meu nome é Pamela e o meu trabalho, o título dele é Renascer do Ser. Para começar, as experiências que eu usei, eles são de pinturas renascentistas. Ele começou por esse daqui, no ano passado. Que eu fiquei, não, eu vou fazer essa arte, não quero saber. E eu fiz. Aí, já nas outras, eu me baseei por artes que eu sempre achei muito lindas e que algum dia eu queria fazer, mesmo que não fosse de uma maneira de pintura, como os outros artistas fizeram. Por isso que eu chamo elas de referências. Aí no conceito de conectar elas, porque tem que ter uma relação, eu fiz o renascer. Esses dois aqui que estão, eles vão renascer de uma certa forma, porque eles vão estar com um convívio de outras pessoas, então eu acredito que eles vão ter um outro tipo de... como é que eu posso dizer? Experiência com outras pessoas. Já esse aqui, embora seja a criação do Adão, quando Deus criou Adão, a gente pode também dizer que ele renasceu de uma forma diferente, né? Porque, embora esse aqui tenha nascido, esse aqui ele vai também se expressou de alguma forma para ter feito ele. E já esse daqui, quando na história lá, acho que na Bíblia, se não me engano, algo do tipo, quando Lúcifer, ele perdeu pro arcanjo, se não me engano, Miguel, ele se encheu de ódio e tal, e ele renasceu, digamos que ele renasceu dessa forma de expressividade. Então, basicamente, meu trabalho, ele se vaniza. A escolha é aquela coisa bem pessoal, quando tu te aposenta, né? E o que eu vou fazer agora, né? E aí, um dia, dando uma olhadinha ali no Instagram, eu vi as inscrições abertas pro curso. Pensei, será? Né? E aí me inscrevi. E aí, quando a gente começou o curso, já começava o desafio por ali, né? Tu chegar numa coisa que, como eu vou dizer, totalmente fora daquela rotina que se tinha quando trabalhava, né? Porque outras formações houveram, mas ela sempre foi imposta pela profissão. E os desafios, eles são
eles foram desde o primeiro ano, né? Quando tu chega assim, diz, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas a Fundarte tem esse poder de nos libertar para isso, né? Fazer verter esse sentimento todo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fui alvo de uma discriminação pela minha idade, né? E aquilo me neutralizou, né? No primeiro momento, que eu não soube lidar com aquilo. Não que eu não saiba que eu sou 60 a mais, né? O espelho mostra isso todo dia. Mas quando alguém te tira daquele conforto, sabe? Mas o que eu tô fazendo aqui, né? E ia desistir. Voltei para o curso para dizer para a professora, ó, encerrei aqui, não vou concluir mais. E a Fundarte, sempre a Fundarte, né? Trazendo a gente, né? E aí a minha professora Jéssica disse, olha, Rosane, a decisão é tua, né? O que tu decidir, ok. Mas tenta buscar isso que te afetou de uma certa forma e tenta colocar em arte. Ela me possibilitou tratar isso em mim e saber que de agora em diante eu sempre vou ser mais. Mas você ser mais alguma coisa, eu vou ser mais focada, sabe? Isso a Fundarte nos dá, sabe? E na minha vida agora, de agora em diante, ela vai ser sempre mais alguma coisa. Não tem mais, não tem mais como negar isso, sabe? Sempre vai ser mais alguma coisa, né? Tanto na idade cronológica, né? Quanto maiores vão ser ainda os desafios. A liberdade que se tem, a inclusão, sabe? Porque quando eu comecei o curso, eu olhei para o meu lado, tinha um menino de 11 anos, sabe? E durante esses 3 anos, o que a gente interagiu, sabe? De igual para igual, tipo, os questionamentos, as sugestões, sabe? Foi tranquilo. Nós temos um lugar nesse todo aí. Vamos ocupar, sim. E através da arte, eu vou ocupar o meu espaço. Boa noite a todos. Meu nome é Rosane. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Ele tem início nas minhas caminhadas diárias, que eu recolho roupas descartadas incorretamente. Eu recolho esse material e ressignifico esses tecidos, fio a fio, para transformá-lo numa sinapse. E aqui, no processo de produção, quando eu desfiei cada fio, eu vi toda a minha história acontecendo, toda ela. E aí, para chegar na conclusão de que a nossa idade, ela não nos limita, ela não nos define, porque mesmo as nossas rugas, a nossa falta de colágeno, nós estamos aqui e que a gente consegue, sim, realizar uma obra como qualquer outra pessoa de outra idade.